Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Efésios 1, nós vamos ler do 1 ao 14, mas nós vamos centralizar a mensagem do verso 3 ao verso 8 nesta noite. Assim diz a Santa Palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Romanos capítulo 8, vinte e 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O verso 30, todos juntos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande projeto. Obrigado por termos sido incluídos neste grande projeto, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém. Vamos assentar. Neste mês de maio, o desafio do Espírito Santo para a nossa igreja é batalhar por nossas famílias. Amém, queridos? Levantar uma batalha espiritual a favor da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parentes. É o desafio do Senhor. Agora, eu até coloquei no boletim um artigo do pastor Will R. Filho
sobre uma realidade que Deus está desenhando na família, a sua própria paternidade. Isso tem tudo a ver com esse projeto eterno de Deus. E Satanás, ele desde o Éden, desde antes do Éden, ele se levanta contra Deus e contra o seu propósito, contra a sua vontade. Ele vai contra a vontade de Deus, se rebela contra Deus, contra a vontade e o propósito de Deus. E nós vamos ver que quando Deus cria todas as coisas, Ele vem para a terra e continua trabalhando. Nós sabemos que Jesus já o venceu lá na cruz do Calvário. A cabeça dele já foi esmagada. Mas o Senhor, no seu eterno propósito, na sua determinação, nos seus decretos eternos, ainda permite que por um tempo ele permaneça aqui, até que tudo seja cumprido, como nós lemos em Efésios, capítulo 1, verso 14. Veja o que diz lá, verso 1, 14. O qual é o penhor da nossa herança, é o Espírito Santo que o Paulo está falando. É o penhor da nossa herança, leia comigo o restante, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até que tudo seja completado, o projeto eterno de Deus. Família é um projeto de Deus na terra. John Piper chama a família ou o casamento de um projeto temporário aqui na terra. E é verdade, porque Deus tem um projeto eterno. Deus determinou um projeto eterno, e nós sabemos, e vamos caminhar esse mês todo lembrando isso, que a família foi criada na terra, para que cumprisse esse projeto de Deus, para que Deus estabelecesse o seu projeto, Ele cria a família. Por isso, a grande batalha de Satanás contra a casa, contra a família, contra o projeto eterno de Deus. Por isso que nós precisamos estar muito atentos, e trabalhando, e buscando, e orando, e conhecendo, e crendo que Deus está no projeto, e nós estamos incluídos neste projeto, e a nossa casa também foi incluída neste projeto. E Deus nos deu armas para batalhar contra todas as astutas investidas do diabo, contra a nossa vida e contra a nossa família. Amém? E neste mês nós vamos estar tomando estas armas, embanhando essas armas, nos revestindo da armadura de Deus, para a gente batalhar contra as astutas ciladas do diabo. E assim como ele já perdeu lá na cruz, ele vai perder sobre as nossas casas. Ele não prevalecerá sobre a nossa casa, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Voltando ao texto, por isso que eu volto aqui, eu quero começar levando você para antes de Deus criar todas as coisas. Eu quero levar você para antes de Gênesis. Novamente, você já ouviu, mas eu vou repetir 500.000 vezes, para que você cada vez mais creia nisso. E o texto de Efésios, esses dois textos que nós lemos, existem vários textos na Bíblia que são anteriores a Gênesis, que nos levam para o céu, para o projeto eterno de Deus. O apóstolo Paulo é um homem que Deus chamou, Deus separou, o apóstolo que Deus separou, e que Deus levou ao terceiro céu, como ele próprio diz, e Deus lhe revelou coisas grandes e inefáveis. Quando ele diz aqui, verso 9, no 1:9, ele diz assim, leia o que está escrito aí, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito
da sua vontade, que ele propuseram. Então, Paulo diz, Deus nos leva, esse texto nos leva a conhecer o mistério da vontade de Deus, o mistério que já foi desvendado, que está aqui nesse trecho, e nós vamos ler Romanos 8, 29, completa esse texto perfeitamente. Que Deus estabeleceu um projeto eterno, e que todas as coisas foram criadas, o mundo, o universo, os homens, as instituições, você e eu fomos criados para cumprir esse projeto eterno. Tudo que foi criado para que esse projeto seja executado e concluído. E esse projeto, o Senhor, Paulo nos leva, então Paulo nos tira do chão, esse texto nos tira aqui da terra, e nos leva lá para a eternidade, antes de Deus criar todas as coisas. Vamos para lá? Vamos voar? Paulo diz, pensai nas coisas que são, aonde Deus está. E Paulo está nos chamando para ir. E agora ele leva, no capítulo, verso 3, ele começa a nos elevar lá para a eternidade. Antes, lembre disso, você agora está entrando numa dimensão em que nada existe ainda, nem mundos, nem cosmos, nem terra, mas você está indo para um lugar onde Deus está eternamente, antes de qualquer coisa. E Paulo nos leva para lá. Ele diz assim, verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Aonde? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Cuidado, às vezes as pessoas, eu já vi ministrações nesse texto, dizendo que Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E aí as pessoas começam a dizer que bênção aí é dinheiro, é saúde, é prosperidade, é casa, é carro. Não, ele está muito claro, é bênção espiritual. É algo muito maior do que daqui da terra. É algo eterno. São bênçãos eternas, coisas eternas, bondades eternas de Deus, que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo que nós estamos já, e há uma coisa que nós precisamos entender nesse texto, é a questão da atemporalidade de Deus. Deus está fora do tempo. Vamos dizer juntos? Deus. Tempo existe para nós. Tempo existe para as coisas, para a criação. Mas para Deus não tem tempo. Deus, Ele é, Ele era e Ele sempre há de existir. Ele é antes de todas as coisas. E Ele está depois de todas as coisas. Eu lembro sobre essa questão de que Deus está fora de tempo, e tudo para Deus já aconteceu, e tudo para Deus já está acontecendo. O pastor Antunes, Carlos Alberto Antunes, um dia chegou na igreja lá e disse, hoje eu vou falar uma heresia para a igreja, vou pregar uma heresia aqui, Jesus já voltou. Mas ele fez essa introdução para mostrar que no conselho de Deus, na realidade eterna de Deus, Jesus já veio. Nós não acabamos de cantar que nós já estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Então, na realidade de Deus, na existência de Deus,
Todas as coisas não são amanhã e nem ontem, todas as coisas são hoje. Então, para Deus só existe a presença. Por isso que ele diz que ele já nos abençoou. Amém, queridos? Ele já nos abençoou. Nós não seremos abençoados, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Essas bênçãos celestiais. Por que nós já estamos em Cristo? Porque nós já somos abençoados, porque nossa família já está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Verso 4 diz assim: porque Ele nos escolheu nele aí, você pode até colocar Jesus Cristo, Ele é Jesus Cristo, amém, querido? Ele nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo, para o quê? Para sermos santos, irrepreensíveis, e perante Ele, só até aqui, Ele nos escolheu. Então, antes de qualquer coisa, as bênçãos espirituais que Paulo está nos levando a entender e a crer e a declarar sobre as nossas vidas, é isso, saber que se você está aqui entendendo esta palavra, se você tem ouvidos para o Evangelho, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Deus te escolheu antes da fundação do mundo, para você ser santo, para você ser irrepreensível, para você viver diante dEle, para caminhar diante deles com Ele na sua eternidade, na sua vida. Ele nos incluiu no seu projeto eterno, na sua vontade eterna. E agora ele vai explicar que esta escolha, esta eleição, ela está numa pessoa, em Jesus Cristo. Veja aí que ele diz: e em amor nos predestinou para Ele. Nós lemos em João capítulo 6, que Jesus disse: ninguém vem a mim, se o Pai não o enviar. Deus Pai, antes da fundação do mundo, nos escolheu e nos deu para Jesus Cristo. Nós somos o presente do Pai para o Filho. Antes de todas as coisas, Deus nos deu para Ele, e por meio de Jesus Cristo, continua no verso 5, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos deu para Cristo, segundo o quê? Beneplácito. Às vezes a gente olha essas palavras assim, a gente não entende muito, mas a gente pode traduzir melhor essa palavra beneplácito, que é uma palavra não muito comum para nós, só quem vai para o dicionário é que vai entender. Mas beneplácito da sua vontade é aquilo que o Pai determinou, aquilo que Deus quis, aquilo que Ele resolveu fazer, segundo o beneplácito da sua vontade, aquilo que intentou no seu coração, aquilo que Ele desejou no seu coração. Agora deixa eu trazer uma coisa aqui para vocês. Deus, lá na eternidade, Ele era completo? Era não? Ele era pleno, feliz, realizado, precisava de alguma coisa? Deus precisava de um homem para se realizar, porque nele mesmo ele se realizava, ele é autorrealizado em si mesmo, na Trindade, na vida da Trindade, na eternidade da Trindade, ele é plenamente realizado, feliz. E ele era tão feliz,
vivendo na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, numa realidade eterna. Alguns autores chamam que Deus vivia numa pericorese. Essa palavra é linda, vem da palavra, é a base da palavra perímetro. Corese é dança. Deus vivia numa dança eterna em si mesmo, entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E eles são tão felizes, realizados e alegres, e o Pai tem tanta alegria nesse Filho, que ele determinou um propósito. Lembra que quantas vezes, quando o Pai se manifestou, quando Jesus estava aqui na terra, por 3 vezes, o Pai abre o céu e fala de Jesus. O que é que ele fala de Jesus no batismo? Este é o meu Filho amado, que eu tenho nele toda alegria, todo prazer, toda a satisfação. E ele determinou, e é isso que ele determinou, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele determinou, ele resolveu, que ele ia ter mais filhos iguais ao unigênito. Amém, queridos? É isso que está escrito, nós já vamos ver claramente aqui. E ele disse, verso 6, para louvor da glória da sua graça, em que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Por graça, nós acabamos de cantar graça, graça, graça. Porque ele resolveu, ele quis, pela sua graça, pelo seu amor, por ser tão feliz na sua vida, ele quis trazer mais pessoas para este propósito. Ele não precisava, mas ele quis. No amado. Agora, para que todos estes que vão ser incluídos, que são predestinados, que são escolhidos e que são dados a Jesus, a vida deles sejam para louvor da glória da sua graça. É exatamente isso. Ele é tão feliz com o seu filho unigênito que agora ele quer muitos filhos que vivam como Jesus eternamente vive, para fazer a vontade do Pai, para alegrar o Pai, para obedecer o Pai, fazendo a vontade e a glória de Deus, para louvor e glória da sua graça. Sabe quando é que nós vivemos e glorificamos a Deus? Quando nós somos semelhantes a Jesus Cristo. Quando nós somos parecidos com Jesus Cristo, nós glorificamos ao Pai, porque nós sempre o amamos, nós nunca o desobedecemos, e nós sempre nos entregamos, e sempre buscamos a glória do Pai, e não a nossa própria. É o que Jesus viveu. E ele diz no verso 7, nele, em Cristo Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mas antes de chegar aqui na redenção, e nós vamos ver por que da redenção, essa verdade de que Deus nos escolheu, nos deu a Cristo Jesus, nos quer semelhantes a Jesus, nos predestinou para Ele, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele,
como o Filho perante Ele é santo e irrepreensível, nós também sejamos, um texto que abre muito mais claramente essa verdade, que Deus criou todas as coisas segundo o seu projeto eterno, para cumprir o beneplácito da sua vontade. É Romanos 8, 28, 29, que nós lemos. Vamos voltar para lá, depois a gente volta aqui. Vamos lá, Romanos 8. Veja aqui, eu disse que o Pai, o Deus eterno, determinou no seu coração multiplicar esta família com filhos irrepreensíveis, como é o primogênito, nele, no amado do Pai, naquele que satisfaz o Pai. E em Romanos 8, Paulo abre claramente esse propósito. Eu quero que você leia comigo agora, como vai ficar muito mais claro esse texto. Paulo está em Romanos 8, se você lembra, em Romanos 8, é a vida depois de regenerado no Espírito. Amém, queridos? Nós já estudamos o livro de Romanos, certo? Romanos 6 é Deus fazendo a redenção. Romanos 7 é o homem antes de ser regenerado na carne. E Romanos 8 é o homem cheio do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. E é em Romanos 8 que ele traz essa clareza desse supremo propósito de Deus, dessa suprema vontade de Deus, do beneplácito da sua vontade, que diz aí no verso 28, sabemos. Você está sabendo ou não? Se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. Se alguém está nos vendo pela internet, fique sabendo. Mas aquele que está em Cristo já sabe isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção nesse texto. O pastor Luciano sempre insiste, na NVI trouxe para a gente. A NVI, apesar de todos os seus problemas, esse texto é muito mais claro. Na NVI, os tradutores tomaram esse texto e disseram, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente, contribuem juntamente, tudo o que acontece, todas as coisas aqui, é tudo, amém, queridos? É o cosmos, a criação, é a família, é o governo, é homem, mulher, é o mundo, e todas as coisas que Deus criou, e todas as coisas que Deus estabeleceu, preste atenção, porque a gente sempre pensa em todas as coisas contribuem para o bem que ama a Deus, e a gente usa assim muito esse texto para dizer, olha, você está sofrendo, você está com problema, você está com doença, mas até isso aí vai contribuir para você que ama a Deus. Sim, a gente pode aplicar isso, secundariamente, mas aqui nesse texto, ele não está falando de problemas do dia a dia, ele está dizendo de tudo que Deus criou, amém, queridos? Todas as coisas que Deus fez, cooperam, contribuem, apontam, trabalham juntamente, trabalham para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem aqui também não é saúde, não é casa, não é coisa. Esse bem aqui é aquela, Efésios capítulo 1, verso 3, Deus nos abençoou com toda de bênção espirituais, nos lugares em Cristo Jesus, para o bem de todos aqueles
que amam a Deus. E ele continua, daqueles que são chamados segundo o seu beneplácito, o beneplácito da sua vontade, daqueles que são chamados, segundo este projeto de Deus, segundo este plano de Deus, segundo esta determinação de Deus. E é o verso 28, vamos ler juntos todos? Porque aos que de antemão, lembra, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, aos que de antemão conheceu, também os, para o quê? O seu Filho. Para aí um pouquinho, depois a gente continua. Ele criou todos nós, os escolhidos, para dar a Jesus, para que eles sejam semelhantes, conforme, com a mesma forma, em conformidade, em semelhança do seu Filho. Gênesis 1:26, quando Deus, também é um texto que é correlato a esse, que é antes de Gênesis 1. Gênesis 1:26 diz, quando a Trindade está na eternidade, Elohim, sentado no seu trono eterno, Efésios capítulo 1, 3 e 4, Romanos 8, o Gênesis 1:26 é Deus planejando, é este momento aqui. E que é que Deus diz lá em Gênesis 1:26? Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Quem é a imagem de Deus? Hebreus capítulo 1. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ninguém nunca viu a Deus, mas a imagem de Deus é Jesus Cristo. E nós fomos criados para serem conformes à imagem do seu Filho, para sermos parecidos com seu Filho, para sermos semelhantes com seu Filho, para sermos santos e irrepreensíveis. Quem é santo, santo, santo? Existe algum homem santo na terra? Qual é o único homem totalmente santo na terra? Jesus. Qual é o único homem irrepreensível na terra? Mas Deus nos criou, nos projetou para serem santos e irrepreensíveis, quer dizer, semelhantes à imagem de Jesus Cristo. O Pai ama tanto o seu Filho, tem tanto prazer no seu Filho, que Ele desejou, no seu coração, aumentar sua família com muitos filhos, semelhantes ao seu unigênito. E é isso que está escrito aí agora. Leia comigo. A fim de sermos... Vamos juntos, eu quero que você me ajude, para eu não estudar sozinho aqui, e ninguém dormir aqui no culto. Vamos lá. A fim de que ele... Pera, quem é ele? A fim de que ele, Jesus, seja o quê? A fim de que ele seja o primeiro gerado entre muitos irmãos. O Pai. Então Paulo traz claramente, nos leva para lá a eternidade, para o coração do Pai na eternidade, para nos mostrar o mistério da sua vontade, para nos revelar o mistério da sua vontade, do seu projeto eterno, que Ele determinou no céu, aumentar sua família de muitos filhos, para que Jesus seja o primogênito. Preste atenção aqui, Jesus é lá na eternidade, Jesus era o unigênito, o único que Deus tinha,
o único gerado de Deus. O único. Mas no seu projeto, quando Jesus vem à terra, ele se tornaria o quê? O primogênito, o primeiro gerado. E aqui está embutido uma nova geração, o primeiro gerado de uma grande geração de muitos irmãos, de uma infinidade de irmãos, de uma multidão de irmãos. Isso a gente vê em Apocalipse, quando João vê aquele culto no céu e diz: gente de toda tribo, de toda terra, de toda língua e nação, cantavam e louvado ao Cordeiro seja o louvor e a glória e a majestade. Muitos, milhões, milhares de milhares. E ele diz aqui no verso 30, uma coisa tremenda: aos que predestinou, naqueles que ele já escolheu antes da fundação do mundo, a esses também, e aos que chamou, e aos que justificou, tudo no passado, para nós, mas tudo no tempo eterno de Deus, no eterno presente de Deus. E isso está lá em Efésios capítulo 1, também volte lá para você ver, a partir do verso 7, que ele nos introduz no seu projeto, no seu plano, antes da fundação do mundo. Mas ele diz aqui, quando Paulo estava ouvindo o que Deus tinha na eternidade, Deus diz que Jesus também já tinha sido crucificado para cumprir esse projeto eterno. Verso 7, leia comigo aí: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza. Olha, Paulo está lá no céu e Deus já está dizendo: olha, eu já tenho todo o projeto. Isso aqui cai por terra, toda a teologia que diz que o homem que resolveu abandonar Deus, e que Deus foi surpreendido com o pecado de Adão, e que Deus agora teve que fazer um arranjo para agora trazer de volta Adão para o seu projeto. Não, antes de todas as coisas, Deus já sabia de tudo isso, e dentro dos seus decretos eternos que a gente não consegue entender, ele estabelece todas as coisas. E essa verdade é tão real antes da fundação do mundo, que Pedro declara a mesma coisa, que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Veja comigo 1 Pedro, capítulo 1, verso 20. Não só Paulo teve essa revelação, mas também Pedro entendeu pelo Espírito Santo a revelação de que este projeto de Deus, este plano de Deus, tinha sido estabelecido muito antes, e até a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, que nós celebramos pela ceia hoje, já era um projeto que estava no decreto de Deus, na eternidade. 1 Pedro 1,20, amém? Veja o que Pedro diz: conhecido com efeito, volta ao verso 19, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito
e sem mácula, o quê? Verso 20 agora. Conhecido. Quem é que foi conhecido lá antes? O sangue de Cristo, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo. Foi conhecido com efeito quando? Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Aleluia! Deus já sabia, Deus já tinha projetado isso, a obra da cruz, que nós vamos ver que a obra da cruz é um meio de nos trazer de volta para a vontade de Deus, porque em Gênesis 3, nós vemos que o homem caiu, o homem se afastou do projeto de Deus, mas a palavra diz que Deus não volta atrás nos seus projetos, nos seus planos. Ninguém pode impedir o plano de Deus, e ninguém vai atrapalhar, nem o diabo, nem o inferno, nem o homem, nem ninguém, porque Deus vai cumprir o seu projeto eterno. Ele vai ter uma grande família de filhos semelhantes a Jesus, e para isso, ele sabendo e sendo onisciente, nós não somos da teologia da teísmo, né? Do Deus aberto. Tem uma heresia aí no nosso meio, que tem gente que gosta de René Kivites, outros que pregam essa teologia, que diz que Deus não sabe todas as coisas, Deus não é onisciente, e que Deus vai aprendendo com os nossos pecados. Oh, meu Deus, coitados, eles trazem Deus para o seu nível, eles tiram Deus da sua eternidade, do seu poder, da sua onisciência, da sua onipotência, e colocam Deus no seu nível. Mas esse Deus já sabia todas as coisas, né? E ele projetou tudo. E outro texto que eu quero mostrar para você, que essa obra é tão perfeita, tão completa, que ela foi estabelecida antes do tempos eternos, quando nós lemos no verso 7 de Efésios 1, 7, que ele fez a remissão pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Outro texto, que não só Paulo, não só Pedro, mas também o apóstolo João, lhe foi revelado que o Cordeiro de Deus foi crucificado antes da fundação do mundo. Leia comigo aí, abre o texto, primeiro é Apocalipse capítulo 13, verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Eu quero que todos os que amam a palavra leiam junto comigo. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí está trazendo, desde antes da fundação do mundo, é o melhor entendimento, que a obra de Cristo Jesus foi feita no coração de Deus, lá na eternidade. Nada foi feito na terra por improviso, amém, queridos? Tudo foi feito segundo um projeto eterno, um propósito eterno. Voltando em Efésios. A escolha, o plano, os meios do plano, os propósitos do plano, e até o recurso para trazer de volta o homem ao plano de Deus eterno, tudo está estabelecido antes da fundação do mundo. O verso 8 termina assim: que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência.
Deus fez este plano com toda sabedoria. Ele derramou este plano na terra. Ele derramou este plano no cosmos. Ele criou todas as coisas segundo essa sabedoria e com prudência. Aqui com prudência é com um projeto, com metas e etapas completamente programadas até que chegue o verso 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O que isso tem a ver com a família? O que isso tem a ver com a nossa batalha pelas nossas famílias? Deus criou todas as coisas segundo o seu propósito, segundo o seu plano eterno. E o Senhor incluiu Adão e a sua descendência. Adão pecou. Romanos 3, 21 diz que ele se tornou inútil para esse propósito. Mas em Cristo Jesus, no qual temos a redenção, amém, queridos? No qual temos a redenção, o resgate, o retorno, a volta ao projeto de Deus, não veio por Adão, mas veio por Jesus Cristo, o Senhor. Desde antes da fundação do mundo, nós e a nossa casa, nós e a nossa família, porque Deus, Ele escolhe, Ele é uma família, e Ele escolheu para Ele um povo, e quando Ele alcança um numa casa, é porque Ele quer toda aquela casa. É porque o olho dele não é, porque Deus não trabalha, Ele trabalha individualmente, mas com um propósito coletivo, amém, queridos? Sempre Deus faz um projeto, Deus é um ser coletivo, plural, família, e Ele sempre age em com um projeto. Abraão, tu e toda a sua descendência. E ele vai trazendo, nós vamos nesse mês desenvolver mais essa perspectiva de que é para a nossa casa, para a nossa família. A teologia da aliança diz isso, que Deus tem aliança com a sua casa, com o seu povo. E todo este mês, quando a gente vai pensando, por que nós temos que batalhar por nossa casa? Porque se Deus me escolheu, Ele também escolheu a minha casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Quando Deus salva a família de Cornélio, quando Deus salva a família de Lídia, toda a sua casa. A família e tantos os projetos da Deus. Se há alguns que se perdem, isso está na soberania de Deus. Mas o princípio de Deus é salvar você e a sua casa, para que nós todos nos tornemos filhos do eterno Pai, por meio de Jesus Cristo, semelhantes a Jesus, adorando e dando glória e graça ao Pai. Só quero completar aqui, antes da gente ir para a ceia. No boletim, eu coloquei para você o artigo do Will Filho, e ele vai dizer assim: que Deus está desenhando na família a sua própria paternidade, o seu próprio caráter, a sua própria identidade. Ele está desenhando, e Ele desenha por meio da família, do casamento, da família. E Ele diz por quê? No terceiro parágrafo ele diz assim: é porque o relacionamento matrimonial, por exemplo,
é concebido à semelhança da imagem de Cristo e a igreja. Paulo diz isso em Efésios 5, 29. E o relacionamento de uma criança com seus pais ou uma família maior se baseia na figura de Deus, uma maior, que é um pai para nós, como Efésios capítulo 3 nos diz, o pastor, segundo a CBN News. O pastor também é autor do livro Como a Cruz Remodela o Lar. Por causa do pecado, nós ficamos corrompidos, mas o único meio de nos trazer de volta para o projeto de Deus é a cruz, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é crer, receber e continuar crendo nesta obra, porque esta cruz, a cruz remodela a minha casa. Vamos dizer juntos: a cruz remodela a minha casa. A obra de Cristo é suficiente para trazer de volta eu e a minha casa para o Senhor, para podermos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor é cumprir a vontade eterna de Deus, segundo o seu eterno propósito. E no quarto parágrafo ele vai dizer assim: então é claro que forças espirituais, os principados e potestades, como no Novo Testamento chama, estão contra a família. O diabo foi contra o projeto de Deus lá antes de criar todas as coisas. Depois, quando Deus criou, aonde é que ele jogou o pecado? Dentro do casamento, dentro da família. Mas Jesus Cristo veio resgatar esta família para o projeto de Deus, trazer de volta-nos ao projeto de Deus, ao princípio, ao plano de Deus. Então, meus amados, neste mês, nós vamos estar todo mês ministrando para que você creia a palavra, mas também buscando em Deus os recursos de Cristo Jesus, os recursos da morte poderosa. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, poderosa, completa e plena salvação, que nos traz de volta para o projeto eterno de Deus, e também inclui a nossa família, e nos dá forças, nos dá armas para nós lutarmos, porque o diabo já foi vencido lá na cruz do Calvário, e em Cristo nós vamos vencer todas as batalhas, porque nós vamos nos armar do escudo, da armadura de Deus, em Cristo Jesus, para batalharmos, para jamais desistirmos da nossa família. Pode o diabo ter feito o que for, tocado o que for no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa, mas Jesus é muito mais poderoso para resgatar a nossa família e a nossa casa. E toda a nossa força não vem de nós, vem de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e o nosso resgatador até o fim. Amém, queridos? Qual é o projeto eterno de Deus? Ter uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus Cristo. Vamos dizer de novo, qual é o projeto de Deus? Ter uma grande família, com muitos filhos. E Ele fez isto, por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele determinou todas as coisas, e Ele preparou o meio deste projeto ser executado, que é Cristo Jesus. Ao tomar da ceia, nós estamos tomando Cristo para nós. Amém, queridos? Declarando: hoje eu já estou crucificado juntamente com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim.
Mas, Senhor, eu lembro da tua aliança. A tua aliança é comigo e com a minha casa. E Deus vai prevalecer sobre o inimigo. Deus vai abençoar a minha casa. Minha casa será um lugar de bênção. Eu estava meditando essa semana. Um dos temas que eu vou usar depois. A minha casa será uma Betânia para Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Você já foi regenerado por Cristo Jesus? Você já foi resgatado do pecado para Cristo? Se você não foi resgatado ainda, o único meio é você crer e se entregar. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, que são judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba Jesus na sua vida. Recebe Cristo. Não é você que pede, não é você que decide, mas simplesmente você recebe, porque o Pai está te dando Jesus, e te dando para Jesus. E se você já recebeu, neste momento, você pode se alegrar e dizer: muito obrigado, Pai, porque antes da fundação do mundo, eu fui escolhido, eu fui preparado, eu fui criado por Ti, meu Pai eterno. O meu nome foi escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, para que eu seja santo e irrepreensível diante de Ti, para louvor e glória da Tua graça, Pai. E tudo isso foi por meio de Jesus Cristo. E tudo isso foi feito por Ele e para Ele. E obrigado, Pai, porque quando nós pecamos contra Ti, nos afastamos da Tua vontade eterna, o Senhor nos resgatou por meio da obra perfeita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E obrigado porque agora nós somos chamados, nós somos justificados, nós somos abençoados, regenerados, e nós já estamos glorificados juntamente com Cristo, até o dia da Tua vinda. Salva os nossos filhos, ó Pai, guarda os nossos filhos para Ti, Senhor, guarda as esposas, ó Pai, guarda os filhos, ó Pai, guarda os maridos, guarda os pais, porque nós queremos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao supremo propósito de Deus. Amém.